Bom dia a todos. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. É em nome desse nosso mestre querido e também nosso irmão maior que nós cá estamos. Que nossas mentes e nossos corações possam ser receptivos às lições apresentadas. Todos aqui presentes, sem exceção, estamos nesta abençoada casa na condição de aprendizes do Evangelho. E eu gosto de citar uma frase do Dr. Bezerra para a gente começar os trabalhos. Que Jesus seja a nossa inspiração e Kardec a luz dos nossos raciocínios. E o tema utilizado para hoje é por que as pessoas buscam a casa espírita. Cada um de nós sabemos por que aqui estamos. Outro porque resolveu procurar uma religião, a autoestima está baixa, ou procura de um emprego, até mesmo em busca de um relacionamento. Quer dizer, vários são os motivos que nós estamos na casa espírita. Desde um problema familiar até um problema financeiro. E muitas vezes as pessoas chegam aqui, ou nós chegamos aqui, depois que nós perdemos tudo. Perdemos emprego, perdemos amigo, perdemos família. Então são poucas as pessoas que procuram a casa espírita espontaneamente. Então, não importa a causa, alguma coisa nós aqui viemos buscar. Normalmente, num primeiro momento, o socorro chega através do atendimento fraterno. Depois, cesta básica, sessões de palestras, passes, estudos e etc. Cada casa, cada centro espírita funciona de uma maneira. Cada casa espírita possui o seu método de trabalho. Cada casa espírita procura oferecer o que há de melhor no atendimento. Quando alguém procura pelo centro, podem ocorrer duas situações. Uma, a pessoa melhora e as coisas começam a se encaixar na sua vida. Segunda, a pessoa não melhora e tudo continua do mesmo jeito, ou seja, como antes. Em ambas as situações, a pessoa melhorando ou não, existem dois caminhos, duas escolhas. A pessoa continua frequentando o centro ou ela deixa de frequentar o centro. Se o resultado foi positivo, se ela se sentiu amparada e as coisas começaram a se encaixar na sua vida, também existem mais duas situações. A pessoa continua frequentando o centro porque se sentiu melhor, ou ela deixa de frequentar a casa porque acha que o seu problema foi resolvido. E aí é triste, porque a pessoa está perdendo a oportunidade do crescimento. Se o problema for de ordem espiritual, com o tempo o problema volta e talvez até um pouco mais complicado. Se o resultado for negativo, as coisas não aconteceram como a pessoa esperava, também ocorrem duas situações. A pessoa continua na esperança de que algo melhore, ou ela sai falando que o centro é fraco porque não resolveu o problema dela. E quando a conclusão que o centro é fraco, aí cabe uma análise. O que a pessoa fez ou o que ela deixou de fazer para que não tenha obtido o resultado esperado? Ela estava disposta a fazer mudanças na sua vida? Ela estava disposta a vencer, a lutar para vencer a si mesmo, ou seja, os maus hábitos, os maus costumes? Ou ela é adepta da lei do menor esforço? Normalmente, o que nós queremos é que os outros solucionem os nossos problemas. E esse é o nosso maior defeito. Nós não queremos fazer a nossa parte. Nós achamos difícil abrir mão de alguns privilégios e aí então as coisas se complicam. Voltando às sessões de palestras e passes, a pessoa assistiu às palestras recomendadas? Se ela assistiu, ela prestou atenção? Se ela prestou atenção, ela se esforçou para colocar em prática aquilo que ela ouviu, aquilo que ela aprendeu?
Ou ela veio ao centro somente na hora dos passes fluídicos? O remédio, ele pode estar no passe, mas a cura está nas palestras e nos estudos. Somente os passes ajudam, mas não resolve. O que vai resolver é o conjunto de medidas que a pessoa vai abraçar e inserir essas medidas nas suas vidas. As palestras, mais os estudos, mais os passes, mais a força de vontade por estar se melhorando, é o segredo do sucesso. Buscar ajuda requer uma série de atitudes. É igual a vitamina D, né? É igual o cálcio. Se você tomar o cálcio e não tomar a vitamina D, não vai adiantar nada. Se você entrar no chuveiro para tomar banho de sombrinha, você não vai conseguir. Costumamos dizer que Jesus está no leme, como se isso bastasse. Mas nós nos esquecemos que quem tem que remar somos nós. E eu escolhi 5 pontos a destacar quando uma pessoa começa a frequentar a casa espíritas. Primeiro, ela cria o hábito de dedicar 2 horas por semana para alimentar a sua alma. Eu computei desde a hora que saiu de casa até o seu retorno. Segundo, contato de perto com a espiritualidade que vem em seu socorro. Terceiro, aprende a participar, porque o centro vai fazer N convites para você. Quarto, despertar o desejo da disponibilidade para ajudar as pessoas. E quinto, comprometimento na sua essência. Ou seja, faça chuva, faça sol, frio, calor, neve. Você não abre mão do compromisso assumido. E a função do centro é dar um primeiro empurrão até a pessoa pegar no tranco. É igual um carro. Depois, ou a pessoa segue o seu rumo, ou ela fica no centro. E se ela fica no centro, normalmente o ideal seria: em que eu posso contribuir? Esse é o melhor jeito de você dizer gratidão. Uma atitude pode mudar uma história, várias atitudes podem mudar a sua vida. Tome uma atitude participativa, comece a participar. Ah, não vou mais naquele centro não, eles ficam dando serviço para a gente. Já cansei de ouvir isso. A casa espírita sabe perfeitamente o que deve fazer para a pessoa melhorar. E ela usa das ferramentas que possui, e todas são eficientes. São eficientes por quê? Porque todas são calcadas nos ensinamentos de Jesus. Se os hospitais têm a UTI, as casas espíritas têm a UTE, que é a Unidade de Tratamento Espiritual. O centro vai oferecer tudo o que for possível para a pessoa melhorar. Cabe a ela aceitar ou não. E o centro faz isso para quê? Para tirar a pessoa do comodismo, tirar a pessoa do emaranhado do qual ela mesma se tornou responsável. A mudança de atitude tem que partir do necessitado. O centro vai oferecer a orientação. Ninguém consegue enfiar goela abaixo uma coisa que você não aceite. E a mesma coisa acontece com a doutrina espírita. A doutrina simplesmente mostra o caminho. Não podemos exigir resultados diferentes para ações sempre iguais. Nós queremos que as mudanças aconteçam sem esforço algum de nossa parte por se melhorar. A doutrina espírita abre os nossos olhos quanto à necessidade do comprometimento. Primeiro, para com nós mesmos e depois para com a doutrina. Quem é comprometido com a doutrina é comprometido com Jesus. Comprometido com Jesus nunca está sozinho, sempre está amparado. Sócrates foi um exemplo de comprometimento. Sócrates foi o precursor do espiritismo. Assim como Jesus, Sócrates não deixou nada por escrito, nem sobre o que ele pensava e nem sobre o que ele falava. Sócrates foi condenado ao suicídio por fazer as pessoas pensarem, por fazer as pessoas raciocinarem. O que ele pregava era contrário aos interesses dos poderosos. Muitos inocentes eram condenados, muitos culpados eram inocentados. Como ele combatia
esse tipo de conduta, ele foi condenado a tomar cicuta. Uns dizem que dava para matar 6 cavalos a dose, outros dizem que dava para matar 10, outros dizem que dava para matar 20 cavalos. E aí aconteceu um fato interessante, quando ele não concordou com o suborno do carcereiro pelos seus discípulos. Quando seus discípulos ficaram sabendo que ele ia ser morto, né, fizeram uma vaquinha lá e compraram a liberdade dos Sócrates. Conforme combinado, de madrugada, foram buscar os Sócrates. Falou: Sócrates, vamos embora, porque... Mas como vocês chegaram aqui? Aí contaram a história. Nós fizemos uma vaquinha assim, assim, assim. Falou assim: mas espera um pouco. Vocês fizeram isso? Mas eu ensinei isso daí para vocês? Vai tudo contra aquilo que eu ensinei e que eu pratiquei? Será que vocês não aprenderam? Aí falaram: Sócrates, mas você é inocente. Ele disse: por acaso vocês queriam que eu fosse culpado? Aí os discípulos disseram: Sócrates, você não entendeu ainda. Eles vão te matar, mas um dia eles também vão morrer. Então, por ser comprometido com a verdade, é por isso que ele é tido como um precursor do Espiritismo. E a doutrina espírita é a doutrina da responsabilidade, é a doutrina do comprometimento com Jesus. Um dia eu estava numa palestra e o palestrante falou assim: quem aqui se julga espírita, levanta a mão. Eu só me lembro que um braço que levantou a mão, e que também não era o meu à época. Agora, nós não precisamos tomar veneno como Sócrates, nem tampouco ser crucificado de cabeça para baixo como foi Pedro. Nós não precisamos ser decapitados como Paulo de Tarso, e muito menos queimado vivo como foi Joana de Cusa. Basta que nos esforcemos para ser cada dia melhor que o outro. Depois desses vieram Gandhi, Kardec, Bezerra, Maria Teresa, Irmã Dulce, e etc. e tantos outros. Todos foram comprometidos no exercício de suas tarefas a serviço do Cristo. Tarefas importantíssimas. Eles vieram, cada um com uma missão. Cada um deles com seu cabedal de conhecimento, adquirido às custas de grandes esforços a serviço de Jesus. E nós também viemos com a nossa missão. E agora, pasmem os senhores, que não é diferente e nem tão pouco menos importante dos nomes que eu aqui citei. Trabalhar e viver honestamente, vivenciar o respeito por tudo e por todos, ser pessoa honrada e viver somente para servir, como cita o Evangelho, não é fácil. Ou seja, limpar as nossas mazelas morais, que carregamos conosco há milênios, não é tarefa para qualquer um, mas também não é impossível. Segundo Kardec, para nós basta somente o esforço. Eles tiveram que morrer, eles tiveram que oferecer as suas vidas. Nossa missão é tornar o mundo melhor. De que jeito? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, através dos nossos exemplos de vida e da nossa disponibilidade para servir. Somente assim é que vamos começar a sentir o nosso fardo mais leve e vamos começar a sofrer menos. Logo, a nossa missão não é inferior a deles. Nossa missão é colocar em prática tudo o que eles vieram nos ensinar. Não é fácil para nós, assim como não foi fácil para eles. Eles percorreram esses mesmos caminhos, agora por nós percorridos. Os exemplos por eles deixados requerem um esforço constante da nossa parte. Só isso, esforço. O Kardec diz: aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. E o esforço que Kardec nos diz passa pelo nosso jeito de tratar as pessoas, nosso patrão, nossos funcionários. Será que estamos fazendo jus ao salário recebido? Estamos dando o retorno que o patrão espera de nós? Como é que nós tratamos o garçom, a funcionária da nossa casa?
Como tratamos aquele trabalhador do semáforo? Que tratamento nós dispensamos no mendigo que nos aborda na rua? Esse balanço o espírita tem que fazer sempre, como diz o Santo Agostinho. Como que nós tratamos a nossa mulher, nosso marido, nossos filhos? Será que nós somos em casa como nós somos com os amigos lá da rua? Nós tratamos os de casa como tratamos os irmãos nas nossas igrejas? Nossos familiares são tão queridos como são os nossos confrades nos centros espíritas? Ou nós somos como aquele dirigente que um dia viu chegar um caminhão de mudança na frente do centro, e aí ele percebeu que a geladeira era dele, o fogão era dele, a cama era dele, e questionou a mulher, e a mulher disse: eu estou mudando para cá, porque aqui no centro você é bonzinho. Então, nós temos que estar repensando todos os dias. Quando nos propomos a mudança, tudo muda à nossa volta, e para melhor. Então nós vimos que é fácil? Claro que não é fácil. Sabendo disto, sabendo da nossa responsabilidade e principalmente do que nos espera, mudanças têm que acontecer nas nossas vidas. Nós não podemos ficar parados, porque somos igual uma máquina, e toda máquina parada, ela estraga com facilidade. Tem horas que saber das coisas não é muito bom, dizem alguns, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas outra coisa também é certa: aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muitos lhes será dado, muito lhes será acrescentado, e conforme fala no capítulo 18, a recompensa é certa. O Consolador prometido chegou para nos orientar e dar um novo rumo nas nossas vidas, e quiçá sermos felizes ainda neste mundo, mesmo que seja um mundo de provas e expiações. O Evangelho de Jesus ampara, consola e apacenta os corações aflitos. Com Jesus, as nossas dores são aliviadas e os fardos se tornam cada vez mais leves. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que nosso esforço está com Deus? Essa pergunta quem fez a Jesus foi Tomé. Está lá no livro Boa Nova. E Jesus disse: Tomé é o nosso próprio exemplo na humanidade no trabalho. O nosso sinal maior é o sinal do amor, que eleva e santifica. Essa é a nossa maior prova. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que nos fosse feito. Essa é a nossa senha. As pessoas comprometidas comigo, disse Jesus, não têm que se preocupar com o futuro. O futuro pertence àquele que me enviou. E eu vos afirmo, nenhuma ovelha do aprisco do meu Pai ficará perdida, porque eu sou o bom pastor. E assim como Tomé, a falta de confiança e fé permeia as nossas almas. Como ainda não estamos comprometidos com o Cristo, existe um véu que não nos deixa ver com clareza o nosso futuro. Esse véu, que é semelhante a uma névoa, à medida que nós vamos colocando Jesus nas nossas vidas, toda a nebulosidade vai se dissipando e tornando tudo mais claro. A nossa confiança e a nossa fé, que antes era somente um vulto, começa agora a criar corpo, criar vida, e a gente vai se fortalecendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade. Jesus é o sol que dissipa os mais densos nevoeiros. Jesus abre nossos olhos, amplia nossa visão, clareia nossos caminhos e ilumina as nossas almas. Todos que ofereceram suas vidas pelo ideal cristão tinham uma visão nítida do que os esperava após a morte. Eles tinham fé no futuro. Por isso, Joana se deixou queimar. Joana de Cusa, lá no livro Boa Nova. E aí, por que ela foi queimada? Porque ela era cristã. Na época, os cristãos iam para a fogueira. E ela foi para a fogueira. E com ela, o filho. E o filho falava: mãe,
abjura esse Jesus aí, esquece esse cara aí, porque nós vamos morrer queimados. Eu não quero morrer aqui com você queimada, não. E o soldado falava, fala que você não é cristã, que a gente tira da fogueira. E o filho do outro lado, mãe, tira eu daqui. E ela naquele impasse, né? Aí veio na mente dela o Calvário, o Gólgota, quando Maria estava lá vendo tudo que o Cristo estava sofrendo. E ela virou para o filho e falou assim, cria coragem e morre com dignidade. E aí o guarda mais uma vez perguntou, pode pôr fogo? Ela falou, pode pôr fogo. E quando a labareda começou a pegar fogo lá, quando começou a esquentar, ela sentiu um sussurro no seu ouvido, Joana, eu vim te buscar. E eu sempre me perguntava como seria ter fé no futuro. E eu encontrei a resposta no capítulo 17 do Evangelho, intitulado Homem de Bem. Ter fé no futuro é sempre colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. E aí vem o questionamento. Uma vez que o mundo em que eu vivo é um mundo da matéria, um mundo onde todos olham somente para os seus próprios interesses, o que é que eu, como espírito, vou ganhar, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais? Qual será o meu ganho em pensar nos outros, se ninguém pensa em mim? Então vamos refrescar a memória. Todos estamos com a passagem de volta comprada. A qualquer momento ela pode ser carimbada, porque nós estamos numa fila invisível. Não sabemos se vai ser agora, daqui a pouco, mais tarde, quando. Quando menos esperar, vem a convocação. E aí a gente vai ouvir lá no som, favor dirigir-se ao portão de embarque e tal. E aí nós temos as nossas opções. Você pode viajar na primeira ou na segunda classe. Para onde você for, você poderá morar numa mansão ou num casebre. Tudo vai depender do que você estiver levando na sua bagagem. E essa bagagem pode estar vazia ou ela pode estar cheia. O ideal é que essa bagagem esteja bem pesada, de preferência de bons serviços prestados. A fé nos ajuda a encher essa mala, mas não pode ser qualquer fé, tem que ser uma fé raciocinada, como disse Kardec. E ter fé significa, logo pela manhã, agradecer a Deus pelo dia de ontem, pela noite de descanso e pelo dia que se inicia. Em seguida, entrar em sintonia com o universo e se entregar totalmente ao Pai. Senhor, em tuas mãos entrego a minha vida, para que tu faças dela o que melhor lhes aprouver. Isso é confiança. Senhor, disponibilizo-me para ser seu coadjuvante na construção de um mundo melhor. Isso é humildade, isso é esforço, e isso é disponibilidade. Senhor, trata-me no dia de hoje como tratei as outras pessoas no dia de ontem. Isso é ter muita coragem. Quando nós começarmos a proceder dessa maneira, começaremos a construir o reino de Deus de que Jesus tanto falava. E até hoje temos dificuldade de entender o que é esse reino de Deus. Por isso é necessário estudar a doutrina, porque ela é a chave que vai abrir as portas do nosso entendimento. Somos seres inacabados e ainda em construção. Muito temos que aprender. Quando um ovo se rompe pelo lado de fora, a vida se acaba. Mas quando esse mesmo ovo se rompe pelo lado de dentro, a vida começa. Assim é a vida e assim somos nós. As mudanças sempre começam pelo lado de dentro, e o Espiritismo veio com essa finalidade, tocar você na sua intimidade, para começar a vivenciar o reino de Deus. Um dia serei espírita. A gente ouve as pessoas dizerem, quando? Quando que você vai ser espírita? Nada disso, vamos ser espíritas a partir de hoje, a partir de agora. Ser espírita não é dar um tiro no escuro. Ser espírita é acertar o alvo. Ser espírita é trilhar o caminho do bem.
Ser espírita é estar lado a lado com o Cristo na construção de um mundo melhor. E aí vem o doutor Adolfo e nos diz o seguinte: o espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Certo jovem procurou um médico sentindo fortes dores abdominais. Depois da consulta e dos exames, foi diagnosticado como cirrose hepática, em consequência dos excessos de bebidas alcoólicas e também do tabaco. Foi montado todo um protocolo de tratamento: não fumar, não beber, medicamento 3 vezes ao dia, caminhada de 1 hora, exercício de academia no mínimo 3 vezes por semana, e pediu que aquele jovem ou aquela pessoa retornasse daí 30 dias. Quando do retorno, ao perguntar se ele havia melhorado, ele disse que não. Aí o médico analisou, falou: mas alguma coisa não está certa. Se você fez tudo o que eu pedi, como que você não melhorou? Depois de todos os questionamentos, perguntas e mais perguntas, caiu a ficha do médico e ele fez a seguinte pergunta: e aí, você continua bebendo e fumando? Ele disse sim. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com a doutrina. Você assiste palestra? Sim. Você participa dos estudos? Sim. Você lê algum livro edificante? Sim. Tem se esforçado para mudar os hábitos considerados inferiores? Não. Assim somos nós. De nada adianta frequentar o centro, a igreja, o templo, se você não fizer uma mudança na sua vida. O Evangelho nos ensina, os livros nos esclarecem e as palestras nos alertam. Mas é a nossa conduta que vai direcionar, que vai credenciar, que vai nos habilitar a sermos reconhecidos pelo Mestre como verdadeiros homens de bem. Aí sim, passamos a usufruir de todos os benefícios que existem no universo, inclusive o benefício da cura. Essa preciosa informação está inserida no livro Mecanismo da Mediunidade, do Chico e do Valdo Vieira, que assim diz lá no livro: o defeito moral impede que recebamos todos os benefícios disponíveis no universo, inclusive o da cura. A cura de cada uma das nossas dores, a solução de cada um dos nossos problemas, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça, disse Jesus. E para finalizar o nosso papo, eu quero fazer um convite para que possamos ouvir com os ouvidos da alma 2 frases ditas há 2 milênios pelo genuíno representante de Deus aqui na Terra, mas que até hoje não demos o valor que eles merecem. Uma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A outra: ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu convido a todos para que juntos possamos seguir por esse caminho, buscarmos essa verdade e juntos, de mãos dadas, vivenciarmos esta vida. Muita paz a todos e bom domingo.